São muitas situações que a gente enfrenta, muitas situações que a gente atravessa. E para um grande nível que você ou eu desejamos alcançar, o nível de renúncia sempre vai estar ali para você ser provado. Todo esse testemunho que a Eliane disse, o que o Vitor falou, sempre existe uma renúncia a ser feita. Sempre o Senhor vai pedir para a gente sacrificar o Isaac. Às vezes o Isaac não é um filho. Às vezes o Isaac é um negócio. Às vezes o Isaac é uma empresa. Às vezes o Isaac é um carro. Às vezes o Isaac é uma joia. Às vezes o Isaac pode ser aquilo que o Senhor determinar. Tanto o Isaac quanto o Moisés, você tem que confiar. Para soltar o Moisés no rio, ou chegar ao ponto de sacrificar o filho, que é um nível mais alto de entrega, aguardando o que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Amém? Domingo retrasado a gente falou de DNA, a gente falou de Yud Rei, Vav Rei, como o Senhor providencia para trazer cura para nós, como Jesus fez para trazer cura para nós. Semana passada eu falei de DNA geracional, das gerações, Judá, e vim trazendo. E essa manhã o Senhor trouxe ao meu coração para continuar um pouco a respeito desse assunto, para trazer uma base para você. Ontem a gente estava conversando um pouco aqui. Eu queria que você abrisse comigo no Salmo 139. Salmo 139. Oi? Salmo 139, eu vou começar no versículo 15. Eu não posso ficar muito aqui por causa dessa luz, vou ficar mais para cá. Versículo 15, diz assim: os meus ossos não te eram encobertos, quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. 16. Teus olhos viam o meu embrião, e em teu livro, aonde? Foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Ontem a gente estava conversando um pouquinho a respeito disso. Nós cremos que o Senhor tem todo o plano e todo o projeto dele é melhor do que o nosso, para nós. Amém? Mas a gente pode decidir escolher o plano dele ou tentar seguir o nosso. Nós temos o livre-arbítrio. Mas todos os dias já foram escritos no livro dele. Então, quando você quer praticar ou voltar na essência do primeiro amor, você tem que buscar o que está escrito a seu respeito. Quando a gente entende o que está escrito ao nosso respeito e começa a praticar o que está escrito ao nosso respeito, a gente está cumprindo o primeiro amor. Como que eu sei disso? Porque Jesus fala assim: se você cumprir e obedecer os meus mandamentos, qual que é o mandamento? Aquilo que está escrito. É o que está escrito. É o que ele escreveu. Então a gente vai buscar, vai orar e vai buscar, vai ter tempo de intimidade para saber o que está escrito a nosso respeito. O que o Senhor já planejou para mim? Porque se eu oro e falo assim: os teus planos são maiores que os meus, né? Os seus desejos são melhores do que os meus, os teus sonhos são melhores do que os meus,
Ele tem tudo a meu respeito. Está escrito. Então, às vezes, eu quero fazer o meu desejo e eu não cumpro aquilo que o Senhor tem para mim, o propósito. Então, mas se eu não cumprir o propósito, eu vou perder a salvação? Não estou falando de salvação. Salvação é um nível. Cumprir propósito é outro nível. Você pode ser salvo sem cumprir propósito. Você pode ser salvo e ir amarradinho para o céu. Pode ir pulando, igual Lázaro saiu do túmulo, né? Que aí Jesus fala assim, desatai-o. Jesus fala para a igreja. Jesus tira ele, ressuscita ele, traz ele para fora, mas não vai lá e tira as faixas dele. Jesus fala para a igreja, desatai-o. Tira as faixas dele. É para a igreja que tira, é a igreja que limpa, é a igreja que tem a função de ministrar sobre a vida, que saiu, que ressuscitou, que recebeu Jesus. É a igreja. Então, quando o Senhor fala nessa vertente de desatai-o, porque os planos dele, os sonhos dele são maiores do que os meus. Então, quando eu quero cumprir esse desejo do coração dele, eu tenho que ir buscar. E se você não sabe, fica sabendo agora que nas regiões celestiais existe uma biblioteca enorme, que tem todos os registros a nosso respeito. Ué, como que tem uma biblioteca lá? O Senhor não fala que a gente vai prestar conta de cada palavra que saiu da nossa boca? Está registrado aonde isso? Aonde está registrado isso? Se a gente vai prestar conta de cada palavra que sai da nossa boca. Não sou eu que estou falando. É a palavra. Nós vamos prestar conta. Então, imagina você chegando diante do Pai. Você pode chegar diante do Pai ou pode chegar diante do juiz. A escolha é sua. Então, você pode chegar diante do Pai e ele fala assim, agora vamos abrir sua tela. Vamos pegar sua capivara aqui. Seu PowerPoint, e vamos começar a ver o que está aí grifado com aquele marca-texto angelical. Opa, esse dia que você falou isso aqui, ó. Mas aqui embaixo tem um parênteses aqui embaixo que você pediu perdão, você se arrependeu. Opa, próximo. Deleta. Esse aqui não teve. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos acertar as contas aqui. Justo juiz. Então, está escrito. Vocês assistiram aquele filme que fala lá, aquele Jim Carrey lá, Poderoso Deus, o Deus Todo-Poderoso? Não aparece um negócio de uns arquivos enormes, que coisa. Aquilo lá é uma cópia. Aquilo é uma cópia, uma amostra daquilo que está na parte celestial. Então, por que eu estou te falando essa situação? Porque a gente está mexendo com a parte de DNA. Estamos mexendo com o DNA. E se está escrito tudo ao seu e ao meu respeito, eu tenho que buscar essa intimidade para saber os segredos. Salmo 25:14 diz o quê? Põe aí, Vitor, para mim. Salmo 25:14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele revelará os segredos da sua aliança. É só para quem busca, para quem tem intimidade, que vai saber aquilo que está escrito. Agora, pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está disposto a deixar todos os seus planos, seus sonhos e projetos para viver o de Deus? É um desafio. É um desafio, porque a gente pensa que abrir mão das nossas coisas. Olha como a gente pensa. Abrir mão das nossas coisas. Que nossas coisas? Que nossas coisas?
Você pode ser um bilionário. Se o Senhor fizer assim, ó, e você morrer, você era. Você ou eu já era. As coisas ficam aí. Que coisa? É dele. Para ele. Por ele. Por meio dele. Então, na verdade, eu tenho que entender que eu tenho que entrar no sonho, no plano do Senhor, para viver o plano e o sonho dele como mordomo. Como rei. E governar bem as coisas que ele põe nas nossas mãos. Jesus, quando ele declara que nós somos reis e sacerdotes, em Apocalipse, ele não está só dando um cargo para você e para mim. Ele não está dando uma autoridade celestial, sacerdotal para você. Ele está dando uma responsabilidade muito maior do que o sacerdote que ficava no templo. Porque tinha o sacerdote e tinha o rei. Cada um fazia uma função. Hoje, você e eu temos que fazer as duas. Então, é mais responsável. E quando a gente sai fora do trilho, a carga é maior. Por isso Jesus falou assim, entrega para mim o fardo, porque o meu sobre você ele é leve. Quando você governa com ele, quando você governa nele, fica leve. Você entende isso? Então, nessa pegada do DNA, aqui vale uma revelação que eu vou trazer para você, que eu tive fresquinha essa madrugada. Então, quais são as mentalidades que a gente luta contra? Vamos lá. Romana, grega, egípcia e babilônica. São as 4 que a gente guerreia contra elas. Essa madrugada o Senhor falou assim, quando você está guerreando contra essas 4 mentalidades, 4 culturas, é cultura, não é? São culturas. Cultura, se você for aprofundar a raiz da palavra, ela vem de cultuar. Culto. Se você aprofundar nisso, a cultura ela pode ser cultivar e pode ser cultuar. Então é uma prática, é uma cultura de você fazer aquilo. Cultura familiar. Você conhece alguma cultura que tem na sua família? Às vezes tem na sua, não tem na minha. Não é? Por exemplo, Goiás, cultura de comer piqui. Não é? São Paulo não tem essa cultura. Palmas, Tocantins tem essa cultura. Minas é outra cultura. Lá no Riachão é outra cultura. Então, é cultura. Então, babilônica, egípcia, romana e grega são culturas de mentalidades que a gente tem que destronar, tem que destruir. Porém, eu queria que o Vitor colocasse para mim a respeito do Império Persa. Mais um pouquinho. Aí. O domínio persa, também conhecido como Império Aquemenida, foi um dos impérios mais importantes da antiguidade e se estendeu por uma grande parte do que hoje é o Irã, o Iraque, Síria, Líbano, Jordânia, Israel, Egito, Turquia, Kuwait, Afeganistão, parte do Paquistão, parte da Grécia e da Líbia. Uau! E aí o Senhor falou, então você não adianta só renunciar à mentalidade egípcia, você precisa renunciar à persa. Tem um medo persa. Então tem que dominar. E o persa, nos 4 animais que tem em Daniel, o urso é o Império Persa. Ou seja,
O Senhor falou, quando você renuncia ao Egito, você está renunciando uma partezinha só da cultura. Você tem que renunciar ao persa, a mentalidade persa. E quando que eu vejo isso? Lá em Ester. 500 anos, Xerxes era império da Pérsia. Que segurou, né? Segura a mensagem, né? Era um principado da Pérsia. Então, hoje, a gente precisa incluir essa oração quando a gente fala assim, Senhor, me livra da mentalidade grega, romana, babilônica, dos persas também. Me livra dos persas. Porque são culturas e mentalidades que a gente vai alinhando. Então você vai tirando toda essa sujeira, apagando essas marcas. Porque Irã, Iraque, Turquia é Islã. É o islamismo. Então vem com essa cultura. E vem com essa marca. E nós precisamos apagar isso. E quando a gente começa a entrar nessa profundidade, você vê que o Senhor fala para... Vê Efésios 1 para mim. Jeremias, você vê o Senhor falando para ele que antes da... Eu te conheço desde o ventre da sua mãe, falando a respeito de planos e projetos. E quando você vê Efésios 1, de 4 a 5, vamos ver o que está escrito lá. Porquanto Deus nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. 6. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Então, em Cristo, em Jesus, antes da fundação do mundo, Ele já determinou os dias da nossa vida. E como eu faço para entender tudo isso? Eu tenho que ir para o nível de intimidade. Preciso ir para o nível de intimidade. Para saber qual é o acesso que eu tenho. Senhor, o que o Senhor tem a meu respeito? Senta, né? Ontem até a gente estava conversando, o Gabriel falou assim, a gente senta, conversa com Deus, quando Ele vai responder, a gente já saiu. A gente não tem paciência para esperar. A nossa vida se tornou uma vida de micro-ondas. Aperta o botão, quer que ele faz rápido, come rápido, mastiga rápido, engole rápido. Tudo assim. E acha que o Senhor vai entrar na nossa forma. Não vai. Ele não vai. Ou você se amolda aos princípios e padrões do reino, ou não tem como você viver o reino. Então, dentro dessa linha de DNA, de cultura, de mentalidades, nós precisamos mudar a forma de raciocinar e pensar. Eu já falei aqui que Israel ele é da direita para a esquerda. É outra linha de raciocínio. É outra linha de pensamento. É outra linha de pensar, porque Jesus falou, é do Oriente para o Ocidente. Então é diferente a maneira que você e eu temos que raciocinar com a mentalidade de príncipe do reino. Eu creio que todos nós queremos ser príncipes, não é? Ser chamados de príncipes. Mas e a atitude?
Qual é a atitude? Quando aquela menina que fala no texto quando Naamã está ali, e eles vão lá e tomam Israel, Jerusalém, e aquela menina é levada presa, cativa. Era uma criança, foi levada presa cativa por um maior exército que tinha, o exército sírio. Poder extremo tinha aqueles homens. E aquela menina foi levada presa. Ela não teve escolha, ela não teve nada. E foi para a casa de Naamã. O que você acha que aquela menina poderia esperar da vida dela? O que ela poderia esperar da vida dela? Mas ela mudou a história de uma nação. Sabe o que ela não perdeu? Com tudo isso que ela passou e sofreu, ela não perdeu a nobreza. Ela não perdeu a nobreza, característica de príncipe. Ela chega e fala para Naamã, fala assim, lá eu conheço alguém que pode te curar. Lá eu conheço alguém. De raiva, ela podia falar assim, eu? Se lascou. Mexeu com o Deus de Israel, se lascou. Bem feito. Morra. Não, ela foi nobre. Ela falou, eu conheço, meu Senhor, alguém que pode te curar. Nem é citado. Então, quando a gente parte para essa linha de DNA, de querer saber, ontem, conversando, a Joyce falou assim, como é que eu vou saber o meu nome de eternidade? Aí eu fiz uma pergunta para ela, para que você quer saber? Por que eu fiz essa pergunta para ela? Para entender que nível que ela está no aprendizado, se ela já aprendeu alguma coisa, por quê? Porque o Senhor vai começar a mostrar as letras. Ele vai dar o nome, vai mostrar as letras, e para que ela precisa saber? Para que eu preciso saber? Lembra que 2 cultos atrás eu falei das letras? Yud, Rei, Vav, Rei? Isso aqui tem alguma coisa semelhante, como é constituído o nosso corpo? Olha lá. Yud, Rei, Vav, Rei. Exatamente. Então você, na sua construção e na minha construção, está o nome do Senhor. Que nos dá a autoridade em Jesus para sermos livres. Exatamente isso. Por isso, a imagem e semelhança. Gênesis 1 está lá. Eu vou te fazer imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Está aí. Imagem e semelhança. Então, se somos imagem e somos semelhança, eu tenho no meu espírito órgãos espirituais, que quando você parte para o estudo dos sábios, você parte para o estudo da Torá, você vai aprofundar, coloca outra figura para mim. Você pega aqui, cérebro, coração e fígado. Isso aqui eu estou falando de espiritual. Quando o cérebro domina o coração e domina o fígado, por que fígado? Porque fígado é tudo que faz a digestão. Está envolvendo o estômago, está envolvendo o desejo de comer. Quando o cérebro domina o coração e domina o fígado, a gente tem a atitude de rei.
Quando o coração domina o cérebro e domina o fígado, lamer. A gente tem atitude de tolo. E quando o fígado domina o coração e domina o cérebro, nós não somos nada para matar o fígado. De outra maneira, se o fígado dominar o coração e a mente, forma-se uma palavra klum, nada, ninguém. Aquele que admite que o fígado, kevet, cuja raiz vem da palavra orgulho, kavod, e sendo o órgão que permite que a ira e a raiva dominem, assim essa pessoa acaba virando nada ou ninguém. Aí você vê a importância do seu espírito não estar anêmico. Faz sentido agora? Entendeu? Por que que você precisa saber? Por que que eu te perguntei? Para que você quer saber? Passa a letra. Está vendo o Aleph? Por que que eu perguntei? Para que você quer saber? Porque cada letra tem uma função. Cada letra tem um sentido. E você vai descobrir isso. Exatamente. Estou falando das letras hebraicas do seu nome de eternidade. Aqui na Terra você chama Cosme. Para Deus o seu nome é outro. Aqui na Terra eu me chamo Edson. Para o Senhor, eu sabe como eu me chamo? Yusidha. Percebe que no Aleph você tem o Yud aqui, ó. E tem outro Yud aqui. Consegue ver? Consegue entender? Um Yud aqui e outro Yud aqui. Vai para cima um pouquinho, Vitor. Vai passando a página. Chega para mim aonde o Senhor fala o que ele falou para Moisés. Vai. Para aí. Mais um pouquinho. Aí. Traz essa tela um pouquinho para cá. Contrário. Mais. Aí. Erraê, Aser e Erraê. Erraê, Aser, Erraê. Serei o que serei. No português traduz, eu sou o que sou. Mas serei o que serei. Está vendo um Yud aqui, 10? Outro 10 e um Vav 6? Exatamente. Então, existe uma formação para você poder entender a sua construção. É diferente da minha. O plano que Deus traçou para você, Cosme, é diferente do que Ele traçou para mim. Ele pode pegar o Cosme e falar, o Cosme vai ser um empresário bilionário para investir no reino. Vai ser um investidor do reino. Eu vou dar uma empresa para ele, ele vai ser bilionário, mas o dinheiro não é para ele, é para ele investir no reino. Isso significa que ele não vai usar o dinheiro para ele? Não. Significa que Deus vai dar uma parte para ele, ter a vida abundante que ele precisa, e vai ser um investidor do reino. Pode ser assim com o Patrick, pode ser assim com a Roseli, pode ser assim com o Gabriel, pode ser assim comigo, com o Tiago, com todos nós pode ser assim. Quando a gente entrou, que o Senhor trouxe, a partir do nosso casamento, até ontem a gente estava aqui assistindo um pouquinho, né? Mostramos um pouquinho para o pessoal aí, as palavras proféticas. Ah lá, pastora Roseli! Então, profeticamente, a palavra que foi liberada ela é muito forte. Mas naquele momento, eu vivia 100% da empresa. Continuo vivendo da empresa.
Nós não vivemos do ministério, ainda continuamos vivendo da empresa. Mas hoje, a nossa participação diretamente lá, ela não é mais 100%, ela é 80%, ela é 20%. 80% todo o pessoal foi treinado e faz. Você entende? Esse é o chamado. Essa é a direção. E ela é às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas será que agora, amanhã eu vou ter que abrir? Não, querido, calma. Calma. É um processo. Com o Senhor, tudo é processo. Ele chega, ele traz a palavra, aí ele vai dar um tempo para ela. Você constrói a casa assim? Pum! Não, uma boa casa, ela é feita um bom alicerce, ela é feita uma boa estrutura, ela é feita um bom projeto, uma boa elétrica, uma boa hidráulica. Então, tudo é um processo. A cura e a libertação na nossa vida é um processo. A gente não fica livre da noite para o dia assim. Eu mexo com libertação desde 2004. Faz 20 anos que eu trabalho com libertação. Diga-se de passagem que os nossos mentores na época foi o tio avô do Patrick. Então, e a gente nem sabia isso. Nós chegamos aqui e fomos descobrir que eu estava contando um testemunho e ele falou, a mãe dele falou assim, por acaso é fulano? Eu falei, é. Então, é um processo. E durante esse período, e eu com a Eliene, nesse tempo, nós ainda estamos sendo libertos. A gente ainda, às vezes o Senhor traz a memória como trouxe hoje. A gente aprendeu para se limpar de mentalidades grega, romana, grega e egípcia, mas o Senhor trouxe, falou assim, agora vocês começam a fazer a limpeza da persa, porque ela domina um nível maior. Eu falei, Senhor, mas por que o Senhor já não falou isso lá atrás? Ele falou, porque a sua mente não ia aguentar. A estrutura da gente não suporta. Ela não suporta. Então, agora, nós estamos preparados para isso. Você entende isso? Tudo bem até aí? Tranquilo? Então, não se desespere vá vivendo os processos, vá passando por eles e vá vencendo cada um deles. Vá estabelecendo, ganhou um território, bota uma bandeira lá. Isso aqui é meu. Isso aqui o Senhor me deu. Isso aqui Ele me deu. Põe a bandeira lá e não volta para trás. Não volta. Avança. Avança conquistando. Tem dias que dá desânimo, vontade de largar tudo? Claro que tem. Você pensa que é só com você? Não é só com você. Mas, por que eu estou falando tudo isso? Porque se você for estudar Levíticos, você vai ver que o Senhor está falando ali da lepra. E uma coisa que Jesus fala muito é assim, a traça, a ferrugem, não come. E eu comecei a prestar atenção nisso e falei, uai, Senhor. Ele falou, a lepra, o mofo, é igual traça, é igual ferrugem, ele pega e ele vai corroendo. Ele vai corroendo, ele vai corroendo, ele vai corroendo, ele vai corroendo. E às vezes a gente pensa que só dá uma raspadinha, passa a tinta, né? Passa o sangue, está tudo certo. Por quê? Porque a gente não quer viver o processo. A gente não quer passar pelo processo. Já viu aquele carro que você passa massa nele, pinta e passa 6 meses? É igualzinho a gente. Já viu a ferrugem que você passa uma tinta por cima e ela... Já viu a casa que você limpa aquelas mofos, aquelas coisas, e passa a tinta, daqui a pouco ele... Por que o Senhor passava nos processos? Ele falava 7 dias. Veja, manda o sacerdote ir lá. Vê se o mofo está limpo. Vê se acabou. Vê se a lepra acabou.
Não está mais 7 dias. É processo. Ou agora está limpo? Então pode. Até a tarde, você vai lá, toma banho, limpa, pinta, deixa tudo bonitinho e pode voltar. Você entende que isso é processo? E hoje, o que acontece? Dá só uma... Bate a poeira e pinta por cima. Você já viu esse tipo de serviço, de pintor fazer isso? Serviço mal feito? Eu cansei de ver. Pinta por cima. Vai aparecer de novo. Então nós precisamos ter calma nesse processo. Para ir tirando e vai chegar no fundo. Aí o senhor fala assim, agora. Aí, pastor, mas sangue de Jesus não purifica? Purifica. É dele mesmo que eu estou falando. Para você aplicar. Mas ele não é aplicado uma vez só. Quando você pega uma gripe muito forte, às vezes o médico fala para você tomar injeção quantas vezes? 2, 3. Antibiótico você toma uma vez só e acabou? Não. Você fica uma semana ali. 10 dias tomando. Espera, vamos ver o resultado. Baixou o nível de ferro no organismo. Vai tomar remédio. Espera, vai fazer exame de novo, vai ver o resultado. Vai precisar mais? Não vai. A parte espiritual, ela é idêntica. A nossa parte espiritual, ela é idêntica. Precisa de cuidados. Diariamente. Não é só no domingo que você vem aqui, ouve a palavra, ou vai em algum lugar e ouve a palavra. Ela é diária. Coloca para mim aquele versículo que a apóstola Eliane leu, de Josué 1. Que o livro da Torá, da lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, algumas versões está assim, somente então. Uma parte está deste modo. Outra tradução fala assim, a Ferreira de Almeida fala assim, somente então. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Outras versões está assim, somente então prosperarás. Medita dia e noite. Ou seja, o tempo todo. Está dirigindo, está pensando na palavra. Está lavando louça, está pensando na palavra. Está tomando banho, está pensando na palavra. Antes de dormir, está pensando na palavra. Acordou, está pensando na palavra. Ou seja, coloca o Senhor em primeiro lugar o tempo todo. O tempo todo, todo o tempo. Por isso eu sou o que sou. O tempo todo, todo o tempo. Eu sou o que sou. Eu serei o que serei. Ele sempre é. Nunca foi. Ele é. Entende? Então, para que a gente tenha êxito, medita dia e noite. Não está tendo êxito? Está faltando meditar. Mas por que a pessoa vai no culto só domingo e às vezes lê um pouquinho e ela já está sendo bem sucedida? A medida de compromisso de uma pessoa com Deus e o chamado e a responsabilidade é uma, da outra é outra. O chamado de Moisés foi um, de Abraão foi outro, de Paulo foi outro, de Pedro foi outro.
mas todos eles vão culminar aonde? Em Cristo. E para que a gente alcance o alvo e o objetivo, a gente precisa meditar dia e noite. Aí você pode perguntar para mim, ué, mas como é que eu vou fazer para saber agora o meu nome de eternidade? Põe a mão assim no coração. Fala assim, calma. Fala, quando eu tiver intimidade suficiente com o Senhor, Ele vai revelar. Ontem a gente estava conversando, eu falei para eles fazer um teste. Você lembra daquela passagem que o Senhor chama Samuel? Fala, Samuel, Samuel, Samuel. Ele corre e vai lá em Eli, achando que é Eli que está chamando ele. Ele fala, não, eu não falei nada. Ele volta a dormir. O Senhor fala outra vez, Samuel, Samuel. Ele corre lá para saber se é Eli que está falando com ele. Ele fala, não foi eu. Mas se falar de novo, você fala assim, eis-me aqui, fala que eu escuto. E aí o Senhor fala, Samuel, Samuel. Ele, eis-me aqui, fala que eu escuto, Senhor. E o Senhor fala com ele. Então, da mesma maneira que eu estou falando para você, o Senhor falou comigo. Faz um teste comigo. Se eu não vou te chamar pelo nome. Se eu não vou te acordar na madrugada e te chamar pelo nome. E eu tive a experiência de sentir a mão colocar assim e falar assim, Edson, acorda. E eu acordei. Falei, opa, eis-me aqui, Senhor, fala que eu estou aqui. E aí começou um processo. Começa um processo. E você vai dar sono. A gente não quer levantar. Fala assim, Senhor, pode ser depois. Estou morrendo, estou moído, estou cansado demais. E ele é tão maravilhoso que ele fala, acho que ele senta na cama e fala assim, meu Deus do céu. Meu Deus do céu não, né? Ele fala assim, eu do céu, né? Aí deixa a gente dormir mais um pouco. Mas é tão bom, porque quando você acorda e consegue vencer essa guerra, né? Porque aí é guerra de alma, carne e espírito. Aí não é o diabo, não, aí é a gente mesmo. É a gente mesmo que fica no confronto, a nossa carne militando contra o nosso espírito, para a gente não levantar, para a gente não acordar. Por quê? Porque se você vencer, vem um renovo, você passa o dia inteirinho ligado no 380, não é nem 220. Então faz essa experiência para você ver como que o Senhor começa a falar e vai mostrando as coisas para você. E quanto mais intimidade você tiver, mais o Salmo 25:14 se cumpre. A intimidade do Senhor. Ele revela a aliança dele. O que é revelar a aliança? Eu tenho uma aliança com a minha esposa. O que é revelar a aliança? Você olha na minha mão, você vê que eu tenho uma aliança. Mas você não sabe o que ela mostra. Você não sabe a profundidade dela. Você não sabe a intimidade dela. Você não sabe o que a gente conversa. Você não sabe o que a gente ora. Você não sabe o que a gente vive. Você não sabe o que a gente busca. Quando ele está falando ali que ele vai revelar a aliança dele, é revelar os segredos, Pai, Filho e Espírito Santo para a gente. E aí a gente entra naquela dimensão da palavra que o Senhor fala assim, eu não vou fazer nada sem revelar aos meus profetas. E eu quero encerrar com isso, quando ele está indo com Abraão para ir para destruir Sodoma e Gomorra, o próprio Deus fala assim, eu vou fazer alguma coisa sem falar para o meu amigo? Leia, você vai ver Deus falando com Abraão. Não, eu vou contar para ele o que eu vou fazer. Eu vou falar para ele o que eu vou fazer. Abraão, eu vou lá, eu vou destruir aquela cidade.
Você lê e você fala assim, aí o anjo do Senhor se retira. Mas antes ele conta para Abraão o que ele vai fazer. Eu vou destruir a cidade, Abraão. E Abraão fala assim, poxa, vai destruir a cidade, mas e se tivesse 50 justos? E se tiver 40? E se tiver 30? E se tiver 10? E se tiver 1? Aí ele fala assim, Abraão, se tiver 1 lá, eu não destruo, eu tiro ele de lá e fica tranquilo. Você já pensou o Senhor sentar do lado na sua cama e falar assim, hoje eu cheguei aqui que eu vou destruir essa cidade. E você acorda e fala assim, pai, mas e minha casa? Minha família? Você entende o que eu estou falando? Esse nível de intimidade? É isso. Fica de pé, vamos orar. Coloca para mim Lucas 5. Aqui é a história daquele homem que estava com lepra. E ele vê Jesus e ele se achega a Jesus. E ele fala, Jesus estendeu a mão. Põe o versículo 12. Estando Jesus em uma das cidades, eis que um homem coberto de lepra veio em sua direção. Assim que contemplou a Jesus, ajoelhou-se, colocando o rosto rente ao chão. Olha o nível de renúncia do cara. Colocou o rosto rente ao chão, suplicou-lhe, Senhor, se for da tua vontade, sei que podes me purificar. 13. Jesus estendeu a mão, tocou nele e proferiu, quero ser purificado. Hoje, se tiver alguma área na sua vida que você sabe que você precisa de cura, é só você dobrar o teu espírito diante dele, dobrar o teu coração diante dele e falar, Senhor, eu preciso de cura nessa área. Eu preciso que o Senhor cure o meu coração. Eu preciso que o Senhor cure meus filhos. Eu preciso que o Senhor cure as minhas finanças. Eu preciso que o Senhor cure uma enfermidade. Eu preciso que o Senhor cure o meu casamento. Eu preciso que o Senhor restaure. Ele vai estender a mão e vai colocar sobre você e falar assim, eu quero. Porque aquele homem falou assim, se tu quiseres. E a resposta para nós hoje, de Jesus, é, eu quero. Eu quero que você seja livre de toda lepra, de toda ferrugem, de toda traça, de tudo aquilo que te prejudica. Eu quero. Basta você e eu colocarmos o nosso rosto, nos prostrarmos diante dele. Diante dele, não é diante de homens. Não é diante de homens, é diante dele. Não é o pastor, não é o apóstolo, não é o líder, é você com ele. O Senhor estabelece autoridades, mas na intimidade é você com ele. Ninguém levou esse homem até lá. Esse homem se achegou diante dele e falou, se tu quiseres. O que hoje está no seu coração que você precisa falar para ele, se tu quiseres, eu quero. Está no seu coração, está na sua mão. Está na sua mão. Essa é a palavra que o Senhor falou para eu entregar essa manhã. E Ele diz para você e para mim, eu quero. Seja curado, seja purificado, mas depende da sua atitude. Tire um tempo com o Senhor, faça da maneira que você sentir, dobre seu joelho, não dobre, fique de pé, se prostre em pé, do jeito que você quiser, fique à vontade, fique livre, é você e Ele.
Não se preocupe com quem está do seu lado. Não se preocupe com quem está do seu lado. Porque nem eu e nem ninguém vai levar você na presença dele. É só você que pode se achegar. É só você. Senhor, olha para os nossos corações. Olha para o nosso coração, Senhor. O Senhor disse que Davi era um homem segundo o teu coração. Nós estamos aqui, Senhor, e queremos ser homens e mulheres segundo o teu coração, Senhor. Que o nosso coração seja segundo o teu coração. Olha, Senhor, para os nossos corações. Olha para as nossas dificuldades. Olha, Senhor. E estende a tua mão. Se tu quiseres. Olha para esses corações, Senhor, que estão prostrados diante do Senhor. Se tu quiseres. Se tu quiseres. Se tu quiseres, Pai. Porque eu quero. Eu quero. Se tu quiseres. Estende a tua mão. Se tu quiseres, leva os teus filhos a lerem aquilo que está escrito a respeito deles. Se tu quiseres, revela para eles o nome de eternidade deles. Se tu quiseres. Se tu quiseres, mostra para eles o exército que pode caminhar com eles. Mostra para eles, Pai, o exército que pode caminhar com eles. Assim como Eliseu deu a ordem para Naamã, vai lá e pula. Mergulha naquele rio 7 vezes. Assim como Eliseu mostrou para o servo, abre os olhos deles, para que ele veja quantos anjos estão ao nosso redor. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Nós somos gratos a ti, Pai. Coloca o versículo 14, por favor. Em seguida, Jesus lhe ordenou: não fales sobre esse acontecimento a ninguém. Jesus gosta de intimidade. Ele gosta de segredo. Ele gosta que você tenha segredos com Ele. Não fale para ninguém. Porém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação os sacrifícios que Moisés determinou para servir de testemunho para o povo. A hora que acontecer aquilo que você colocou diante do Senhor, até que aconteça, não fale nada. Quando acontecer, você vai diante do sacerdote e fala: fui curado, fui liberto, fui sarado, para que sirva de testemunho para o povo. Jesus está mandando esse homem cumprir a lei. Ele podia falar para esse homem, falar assim: ó, agora eu cheguei, não precisa fazer mais nada, viu? Pode, já está curado, pode ir embora para sua casa. Não. Vai se mostrar para o sacerdote, cumpre a lei, entrega lá o que tem que entregar
E seja testemunha para o povo. Jesus e a lei não se desconecta. Nunca. Porque Ele é a lei. Ele é a palavra. Amém? Tudo bem aí? Pai, fica de pé, vamos orar, vamos encerrar. Pai, nós somos agradecidos a Ti, Te louvamos, bendizemos o Teu nome. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por todo o ensino. Quero Te pedir, Espírito Santo, continua ministrando nos corações, Pai. Continua trazendo revelações a respeito de tudo aquilo que os Teus filhos puderam ouvir e aprenderam. Que aumente a fé deles, Pai. A fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. E que essa fé seja edificada, Senhor, no coração dos Teus filhos. Leva-os em paz e segurança para os seus lares. Nós chegamos aqui em paz e segurança. Que a Tua paz esteja sobre cada um deles, Pai. Que o Teu rosto resplandeça sobre cada um deles. E nós queremos declarar uma semana sobrenatural, de bênçãos, de sinais e de maravilhas, se manifestando, Senhor, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Amém? Deus abençoe, querido. Deus abençoe.